Uma coisa é certa, todos nós enfrentamos desafios na vida em diversos momentos e situações. Então você pode estar enfrentando desafios na sua família, talvez no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua saúde física ou também na sua saúde emocional, né? Então os desafios acontecem quando nós somos provocados por enfrentamento. Há um desafio acontecendo, pode vir em forma de dificuldade ou uma disputa, pode ser um problema ou um confronto, pode ser uma adversidade ou um combate. Os desafios vêm desta forma. Eu queria que você acompanhasse comigo um texto. O texto base para nós nessa tarde é Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. E a palavra de Deus diz assim, meus queridos: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Ficaram aterrorizados. Então, quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. E disseram o quê? É um fantasma. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Versículo 27. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Verso 30. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: vamos juntos? Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, vamos juntos? De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Então Jesus havia acabado, se você depois observar na sua casa o contexto, Jesus havia acabado de realizar um grande milagre diante dos seus discípulos e de uma grande multidão. Ele multiplicou pães e peixes e alimentou então esta multidão. Então este contexto, ele dá sequência a esse fato e nos apresenta alguns desafios que nós podemos enfrentá-los e como nós podemos vencê-los. Jesus está nos ensinando, ele vem nos ensinar o que eu e você podemos fazer. Então quais são os desafios hoje que você está enfrentando na sua vida? O que você tem enfrentado? O que tem sido a sua adversidade? Ou qual tem sido a sua oportunidade, uma grande oportunidade que pode estar parecendo como um fantasma para você, né? Então, quais as dificuldades ou oportunidades que surgiram? Então, este texto nos dá algumas dicas. O Senhor Jesus, ele nos traz alguns ensinamentos de como eu e você podemos vencer essas adversidades, esses desafios na vida. Então, certamente, todos nós temos desafios à frente e nós podemos e queremos vencer, amém? Então eu quero trazer algumas verdades e a primeira verdade é esta. Em primeiro lugar, para alcançar a vitória diante dos desafios da vida, faça da oração uma fonte de equilíbrio. Faça da oração uma fonte de equilíbrio. Esse pode ser o nosso desafio. Falta de equilíbrio, desequilíbrio na nossa vida. Nós estamos chegando perto do final de ano e o cansaço, desgaste, naturalmente vem com ele um desequilíbrio. Então lidar com o desequilíbrio, queridos, é um desafio que nós temos e Jesus nos ensina sobre a importância da oração como fonte de equilíbrio. Então nós vemos no texto que Jesus, ele envia seus discípulos para o barco e ele também despede a multidão. Então ele tinha acabado de realizar um milagre multiplicando pães e peixes, algo realmente maravilhoso. Depois disto, o povo queria obrigar Jesus a se tornar o rei deles. Então um soberano na terra. Então como Jesus reagiu? Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e atravessassem para outra margem do rio. E despede a multidão, despede o povo. Em seguida Jesus sobe sozinho ao monte para orar. Então nós poderíamos comparar essa cena, meus queridos, com a tentação de Jesus no deserto. Jesus foi tentado por Satanás
Satanás oferece a ele poder e autoridade. Então agora a tentação sobre Jesus era ser aclamado o rei terreno. Mas o que Jesus faz após ouvir o clamor da multidão em torná-lo rei? Ele sobe sozinho ao monte para orar, para buscar a Deus em oração. Veja comigo o versículo 23, Mateus 14, 23. Veja só o que diz o texto. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Vamos todos juntos agora? Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Jesus saiu de perto de tudo aquilo que pudesse contaminá-lo, corrompê-lo. Ele foi buscar a orientação de Deus. Irmãos, poderíamos dizer que o dia de Jesus estava ocorrendo de maneira maravilhosa. Foi um dia maravilhoso. Imagine você transformar um problema, um grande problema, em oportunidade. Então Jesus considerou o problema de não possuir alimento suficiente para aquela multidão como uma oportunidade de manifestar o seu poder. Jesus faz isso. Jesus manifesta o seu poder em meio àquela situação difícil. Mas tudo aconteceu de modo a deixar todos satisfeitos, cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda sobraram 12 cestos de alimentos. E aquela multidão exalta Jesus, querendo torná-lo rei. Olha só que dia maravilhoso. Tudo aconteceu de forma maravilhosa. E agora Jesus sendo exaltado. Natural que essas coisas acontecessem. Então a expectativa do povo era que, com a vinda do Messias, eles tivessem um rei terreno, da linha de Davi, reinando sobre eles. Eles viram Jesus como um líder político, que estaria agora ali para defendê-los, né? Então imagine quanta coisa Jesus poderia ter feito. Aos nossos olhos, imagine você. Então tudo está acontecendo de forma maravilhosa, e você começa a ser exaltado. E o Senhor vem nos ensinar. Esse também é um desafio para você. É um desafio. Isso pode levar você a se desequilibrar. Isso pode levar você a cair. Você deve buscar a Deus em oração, inclusive nisto. Então era uma possibilidade muito grande, irmãos. Nós poderíamos talvez dizer assim, uma oportunidade imperdível. Jesus aproveita. Imagina os discípulos perto de Jesus, aproveita. E Jesus faz o quê? Despede os discípulos. Vocês entram no barco, vai lá do outro lado. Despede a multidão. O propósito de Jesus, irmãos, não era se tornar um líder político. Jesus trata da questão rapidamente. Então, Jesus sabia que precisava de equilíbrio para enfrentar aquele desafio. Meus queridos, a oração é uma fonte de equilíbrio. É uma fonte de equilíbrio. A Bíblia não fala sobre o conteúdo da oração de Jesus, mas nos direciona acerca do que fazer diante do sucesso. Aparente sucesso, ou grandes oportunidades, ou dias muito difíceis. Poderíamos considerar equilíbrio como nos manter em pé, permanecermos em pé. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, mantenha o equilíbrio. E onde nós precisamos de equilíbrio? Precisamos de equilíbrio, meus queridos, nas nossas emoções. Há emoções que podem nos derrubar. Há emoções que podem nos derrubar, sentimentos que nós nutrimos, que podem nos fazer cair. Nós temos que ficar atentos. Então há alguns sentimentos que permitimos tomar conta da nossa mente e do nosso coração. Sentimentos que podem nos confundir diante das circunstâncias. Então isso vale tanto para boas emoções, quanto para más emoções. Devemos celebrar as conquistas, mas nós não devemos cair no orgulho. Devemos considerar as dificuldades que nós enfrentamos, mas nós não podemos nos tornar reféns das dificuldades. Equilíbrio, irmãos, equilíbrio. Precisamos de equilíbrio também diante das tentações. A falta de equilíbrio nos torna sujeitos a cairmos em tentações. Falta de equilíbrio nos leva a cair. Então há propostas que nós recebemos que podem parecer muito atrativas no princípio, mas pode haver um engano. Alguém que vem exaltar você e dizer, claro, cara, mulher, você é muito capaz, você pode mesmo, hein? Você é poderoso mesmo, hein? Você é uma pessoa de sucesso mesmo, hein? Você pode mesmo. E aquilo levar você a se perder e cair. Precisamos de equilíbrio diante de nossas decisões. Irmãos, é através da oração diante de Deus que nós encontramos equilíbrio. Jesus nos deixou o exemplo da oração a sós com Deus. Tempo de intimidade com Ele. Precisamos de equilíbrio também acerca daquilo que eu e você pensamos sobre nós mesmos. Precisamos de equilíbrio. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, no verso 3. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Vamos todos juntos? Ninguém tenha de si mesmo
um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então Jesus, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele se fez servo, ele se humilhou. Jesus é um exemplo de equilíbrio, irmãos, acima da sua identidade, acerca da sua identidade, acerca do seu tempo, acerca do propósito de Deus Pai. Ele tinha equilíbrio, é um exemplo de equilíbrio para nós. Ele nos dá exemplo de humildade, exemplo de serviço, de submissão e autoridade a Deus. A questão não é como as pessoas estão vendo você, é como Deus está vendo você. Eu e você não podemos perder o equilíbrio. Jesus nos ensina que podemos encontrar equilíbrio através da oração. Então faça da oração a sua fonte de equilíbrio. Há alguma coisa tirando a sua paz, abalando as suas estruturas? Ore, coloque isso diante de Deus. Senhor, eu estou me vendo caindo, eu estou perdendo o rumo, eu estou abalado, eu não sei o que fazer. Então você percebe que está perdendo o controle sobre as suas emoções? Faça da sua oração a sua fonte de equilíbrio. Encontre vitória diante desse desafio através da oração. Qual é o desafio que você está enfrentando agora? Coloque diante de Deus, não perca o equilíbrio. Talvez haja pessoas que caem em tentação porque não investem em sua vida espiritual e caem. Talvez seja a sua situação neste momento. Jesus convida você a encontrar equilíbrio através da oração. Diga, oração. Segundo lugar, meus queridos, em segundo lugar, para alcançar a vitória diante dos desafios da vida, alimente-se de coragem diante das circunstâncias. Alimente-se de coragem diante das circunstâncias. Então, além do desequilíbrio, um outro desafio que precisa ser vencido é o medo. É o medo. Muitos de nós podemos nos sentir amedrontados em certos momentos da vida. E eu creio que muito do medo que nós carregamos conosco acontece porque nós alimentamos ele. Alimentamos esse medo. Tem pessoas que são medrosas e resolvem assistir à noite filme de terror. E o que acontece? Fica com medo até de ir atravessar da sala até ir para o quarto. Assusta com qualquer coisa. Esse negócio de medo não acontece comigo. De vez em quando, se eu preciso tirar sangue, é um problema. É uma dificuldade. Gente do céu, eu pensava que o meu problema é que a minha pressão baixasse, que eu não fosse tirar sangue. Até o dia que minha filha, quando era menorzinha, pai, você pode entrar comigo? Claro, o papai está aqui. Papai pegou na mão da filhinha enquanto ela tirava o sangue e eu precisei sentar do lado dela. Pai, você está do meu lado? Tô, sim, filha. Eu estava quase caindo do lado dela ali. Mas eu falei, papai está firme. É isso, papai está aqui, filha. Papai está aqui. Falei, misericórdia. Meu Deus do céu, a pressão baixa até quando tira sangue do filho da gente. É porque é sangue nosso, né, também, né, gente? Por causa disso. Nós vemos no texto que os discípulos atenderam a ordem de Jesus, entraram no barco e partiram. Mas olha só, quando já estavam distantes da margem, irmãos, um vento forte se levantou e formou grandes ondas e eles lutavam contra aquelas ondas. Nós não temos a dimensão da violência das ondas, mas certamente eram fortes. Nós não sabemos também o quanto este fato incomodou os discípulos, o quanto afetou ele, nem o quanto abalou a coragem deles. Jesus via de longe eles remando com dificuldade. Jesus estava vendo aquela cena, percebendo aquilo. A noite veio e já de madrugada Jesus decide ir na direção deles caminhando sobre as águas. E Jesus, irmãos, Jesus tem todo o poder, amém? Jesus tem todo o poder, demonstra poder de cura, de expulsar demônios, de multiplicar alimento, transformar água em vinho, de acalmar a tempestade. Jesus também diz, eu também tenho o poder da levitação, eu posso sobre a gravidade, eu posso andar sobre as águas. Eu posso andar. Jesus pode, irmãos. Jesus pode, tem todo o poder. Então, para quem se alimenta de coragem, consegue atentar para as soluções que se apresentam diante das dificuldades. Eu fiquei sabendo que existe uma fobia, um medo de trabalho, gente. Tem medo, ergofobia, chega, medo de trabalho. Já pensou no negócio? Você conhece alguém que tem medo de trabalhar? Eu queria trabalhar, mas tem tanto medo. Mas isso é muito sério. Talvez haja pessoas aqui que têm esse medo. Pessoas que ficam ansiosas para sair de casa. Segunda-feira, meu Deus do céu, enfrentar esse dia, tá? E você já começa a alimentar o quê? Coragem? Começa a alimentar o medo. Já vem um dia terrível. Você começa a alimentar a desgraça. Não é assim? Quantos de nós não fazemos assim? Meu Deus do céu, meu Deus, segunda-feira braba. A gente já começa a alimentar isso. O nosso coração, a nossa mente.
Eu venci essa questão de tirar sangue, irmãos. Teve um dia eu estava lá esperando para ser atendido, falei, meu Deus do céu, tem que tirar sangue. Eu estava lendo um livro enquanto esperava, e o autor do livro estava dizendo assim, tem coisas assim que você fica alimentando, tem medo que você tem. Eu falei, não, em nome de Jesus, eu vou enfrentar lá, eu vou encarar isso aí, vou entrar lá dentro, eu não vou ter medo de tirar sangue, não, de jeito nenhum. Chegou minha vez, e eu estava lá cheio de coragem, mas a enfermeira não estava muito bem naquele dia. E quando ela pegou a borrachinha, apertou meu braço, ela começou a xingar o outro que ela tinha atendido. Aquele não sei o quê. Ela pegou a injeção para vir no meu braço. Eu não fiquei feliz com aquela cena, não. Mas eu não cedia ao medo. Eu não passei mal. E eu percebi que não tinha nada a ver com pressão, tinha a ver com algo que eu alimentava dentro de mim. Há medos que nós carregamos dentro de nós, porque nós alimentamos, nos enchemos de medo, ao invés de aceitarmos a palavra do Senhor. Tenha coragem, creia, vá em frente, tenha fé, prossiga. Quem está atormentado pelo medo, meus queridos, enxerga o pior. Calcula que um desastre está para acontecer. É desgraça, vai piorar as coisas, vai piorar a situação, não tem nada para melhorar. Agora observe como eles viram Jesus, lá no versículo 26. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de coragem. Cheios de medo. Eles alimentaram-se de medo. O texto afirma que eles estavam aterrorizados, ou seja, é como se eles estivessem vendo uma cena de terror. Jesus vindo na direção deles. A solução está vindo, a solução está chegando, mas eles estão vendo fantasma. Sem perder tempo, irmão, Jesus muda esse estado das coisas. Jesus é quem muda o estado das coisas. Jesus desperta os seus discípulos a deixar de crer em superstições. Pare de crer em superstições. Eles estavam tão sensíveis ao medo que não consideravam a possibilidade que o próprio Jesus estivesse ao seu favor, estivesse indo na direção deles e levando até eles uma solução para o seu problema. Enfrentar aquele desafio, irmãos. Olha só o verso 27 que diz: imediatamente, porém, Jesus lhes disse, vamos juntos? Não tenham medo, coragem, sou eu, coragem. Primeiro Jesus disse, não tenham medo, lancem fora o medo que tomou conta de vocês. Vocês estão cheios de medo? Lancem fora esse medo, lancem fora o medo. Segundo Jesus diz, coragem, alimente-se da coragem diante das circunstâncias, para que você consiga encher-se de coragem, você precisa abrir mão do medo. E terceiro, Jesus diz, sou eu. Prepare-se para confiar que é Jesus que está aqui e não um fantasma. Prepare-se para crer, Jesus está presente para te ajudar a vencer os desafios. A coragem é alimento diante das circunstâncias, meus queridos. Percebemos no texto o quanto os discípulos estavam lutando contra aquelas ondas. Então é bem provável que há situações que minam a nossa coragem, porque tentamos resolver as coisas de que maneira? No nosso braço, com a nossa força, segundo o nosso entendimento, ou confiando na nossa experiência. Ali estavam pessoas experientes. Eu confio, deixa com o Beck aqui, eu sei como é que eu faço, eu sei como é que faz. Eu consigo, eu posso. A gente tem ouvido muito isso aí. Você consegue, você pode, você faz, faça isso, faz aquilo. Irmãos, eu e você não podemos nada sem Jesus, irmãos. Não podemos fazer nada sem Ele. O medo surge quando nós notamos que somente na nossa habilidade nós não vamos conseguir superar as tempestades da vida. Eles tinham os remos, mas não tinham força suficiente para encarar as ondas. Precisamos nos alimentar de coragem para perceber que a nossa força é insuficiente para enfrentar as adversidades, os desafios. Precisamos nos alimentar de coragem para confiar que Jesus vê, entende o que estamos enfrentando e que Ele pode fazer algo sobrenatural para agir a nosso favor, até andar sobre as águas. O que for preciso fazer, Jesus vai fazer, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos desafia, irmãos. 1 Coríntios 16, verso 13, olha só: estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, alimente-se de coragem diante das circunstâncias. Então você percebe alguma coisa roubando as suas energias, sem que você encontre solução para os seus problemas? Como os discípulos remando, você vai vendo as suas forças indo embora, e o Senhor vem dizer para você assim: não é na tua força, é na minha. É por isso que você se enche de medo, é por isso que a coragem está indo embora.
Nós precisamos de uma visão equilibrada, irmãos, acerca dos nossos desafios, senão nós passaremos a ver fantasmas, ver o problema aumentando. Alimente-se de coragem. Nós precisamos de coragem diante dos desafios da vida. Precisamos de coragem para reconhecer que nós não podemos insistir em uma vida de pecado. Precisamos de coragem para reconhecer que dependemos de Deus e que nós não podemos enfrentar as dificuldades na nossa força. Precisamos de coragem para isso. Precisamos de coragem para entregar a nossa vida a Jesus, reconhecendo que Ele tem toda a liberdade para dirigir a nossa vida. É preciso coragem. É preciso coragem para entregar tudo nas mãos de Cristo. Alimentos de coragem diante dos desafios da vida. Para finalizar, meus queridos, para alcançar a vitória diante dos desafios da vida, tenha iniciativas que favoreçam a sua fé. Tenha iniciativas que favoreçam a sua fé. Vamos juntos? Tenha iniciativas que favoreçam a sua fé. O desequilíbrio e o medo são desafios a serem vencidos. Um terceiro desafio a ser vencido é a dúvida. É a dúvida. As iniciativas que nós temos na vida precisam colaborar com a nossa vida, principalmente com a nossa vida espiritual. Então nós vemos no texto Pedro desafiando Jesus: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Então a iniciativa de Pedro poderia ter vários motivos: exaltar-se diante dos outros discípulos, demonstrar sua confiança em Jesus, ou inveja de Jesus. Se ele consegue, eu consigo também. Ou simplesmente ter uma confirmação de que era realmente Jesus que estava ali. Nós não temos claramente qual que era a motivação de Pedro. A questão é que Jesus chama Pedro e ele desce do barco e caminha sobre as águas na direção de Jesus. A iniciativa de Pedro encontrou o apoio de Jesus. Jesus disse para ele: venha, venha. O problema é que, mais uma vez, a coragem perde lugar para o medo. Como está escrito no versículo 30, olha só. Mas, quando reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Então, aqui, queridos, a iniciativa de Pedro e a sua coragem foram afundando com ele quando ele começou a dar mais atenção ao vento forte e às ondas. A iniciativa dele, a coragem dele foi se afundando. Em desespero, Pedro pede socorro a Jesus. Veja a resposta no versículo 31, olha só. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: como é pequena a sua fé, disse ele, e por que você duvidou? Jesus age a favor de Pedro, segurando pela mão. Jesus destaca o quê? A fé pequena de Pedro. As atitudes de Pedro não favoreceram a sua fé. A iniciativa de Pedro não favoreceu a sua fé. E Jesus questiona Pedro: por que você duvidou? Sabe, eu creio que Jesus está levando Pedro a pensar. Mais do que esperar uma resposta de Pedro, talvez Jesus quisesse que Pedro refletisse. Você sabe, Pedro, o que levou você a duvidar? Quando nós tomamos iniciativas que não tem nada de Deus, atropelamos as coisas, queremos fazer do nosso jeito, vamos peitando: não, eu consigo, pela fé, eu tenho fé em Jesus e vou fazendo e Jesus está lá atrás. Jesus fala assim: eu não estou com você, cara. Iniciativas que não favorecem, não fortalecem a sua fé. Então Jesus chama a nossa atenção para iniciativas que tomamos que podem ser absolutamente sem propósito. Então tem iniciativas que cooperem com a sua fé. Eu e você precisamos de iniciativas que indiquem que temos uma direção clara de Deus. Iniciativas, eu estou tomando essa iniciativa aqui, mas eu tenho certeza, Deus está comigo. Deus me direcionou. Deus me apontou para essa direção e eu estou indo. Precisamos de iniciativas que cooperem com o nosso crescimento espiritual. Isso vai favorecer minha fé? Isso vai acrescentar algo à minha vida espiritual? Precisamos de iniciativas que revelam o quanto nós zelamos pela obra de Deus. O nosso zelo, isso é uma iniciativa. Estamos vendo algo assim: puxa vida, eu preciso ajudar, eu posso fazer a minha parte. Iniciativas. Precisamos de iniciativas que nos mantenham firmes na presença de Deus. Há um caminho que você está pegando, que está afastando você de Deus. É uma iniciativa que te afasta de Deus. Você vai se encontrar com medo, com desequilíbrio e fora da vontade de Deus. Então precisamos de iniciativas que cooperem com a nossa fé. Nós não podemos negar, Pedro teve iniciativa. Mas mesmo quando ele gritou para Jesus ajudá-lo, ele revelou o quê? Uma fé pequena. Pedro duvidou. Quando a nossa iniciativa não favorece a nossa fé, as adversidades irão nos seduzir e nos fazer desistir.
Por que tem pessoas que acabam desistindo da fé? Nossa, a pessoa parece que estava tão firme. É porque ela tomou iniciativas que não era para tomar. Ela fez coisas, ela atropelou as coisas, fez aquilo que ela não deveria fazer. O vento forte era real, irmãos. As ondas eram assustadoras, eram reais, mas Jesus também é real. Jesus também é real. O problema é se tentarmos enfrentar isso fora da vontade dele, distante dele, fazendo do nosso jeito, no nosso braço. Quando eles entraram no barco, o vento para, o mar se acalma. E o texto finaliza lá no versículo 33. Acompanhe comigo. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Mateus 14, 33. Queridos, cada desafio que temos que enfrentar exige que o poder de Deus se manifeste. Cada desafio que você tem exige que o poder de Deus, o poder de Jesus se manifeste. Você percebe alguma área de desequilíbrio na sua vida? Essa é uma pergunta que você precisa refletir. Nós precisamos refletir. Pode ser tanto uma coisa boa, ou uma má notícia que você recebeu, ou o momento que você está vivendo. Então, um misto de emoções que tiram você do prumo e você correndo o risco de cair, uma decisão importante que você precisa tomar, que mexe com as suas convicções, coloque isso em oração diante de Deus. Não perca o equilíbrio. Busque equilíbrio em Deus, vença esse desafio através da oração. Talvez o que incomoda você é o medo quase que descontrolado que está atacando você. No texto nós vimos que os discípulos se encheram de medo. Eles precisavam de coragem para prosseguir. Lance fora o medo, para que você tenha espaço para a coragem. E o Senhor estará agindo por você, estará com você. Alimente de coragem, você perceberá o medo ir embora. Então permita que o amor de Jesus dê a você uma visão mais clara da situação em que você se encontra. E pare de ver fantasmas, se alimentar de superstição. Confie que Jesus está presente na sua vida. Ele tem a força que você precisa para prosseguir. Tem iniciativas para finalizar que fortaleçam a sua fé. Tenha uma ousadia que favoreça a sua vida e não se torne um problema a mais na sua vida. Seja ousado sim, tenha iniciativa sim, mas não traga mais problema para você, problema que não é para você abraçar. Cuidado com os lugares que você pisa, cuidado com as direções que você tem dado à sua vida. Busque o caminho do Senhor, Ele tem o melhor para você. Os desafios estão à nossa frente, precisamos enfrentá-los com equilíbrio, coragem e confiança de fé. Feche teus olhos neste momento. Senhor Deus, nós damos graças a Ti pela Tua palavra e cremos, Senhor Deus, que há muito que o Senhor quer realizar nos nossos corações e nós nos dispomos à Tua presença, Pai. Nós percebemos que não há nenhum desafio que possamos vencer realmente se não for na Tua força, na Tua direção, se nós não estivermos livres do medo que nos atrapalha. Senhor Deus, que nós venhamos prosseguir confiando, com fé, em o nome de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá.